tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da terceira semana de matemática e o tema dele é ângulo. Você já ouviu a palavra ângulo, criança? Você sabe o que é isso? É sobre isto que iremos estudar hoje. Vamos entender o que é ângulo? Ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. E o ângulo pode ser classificado em reto, agudo e obtuso. O que é um ângulo reto? Um ângulo reto é um ângulo que tem a abertura entre os dois segmentos de 90 graus. O ângulo agudo é quando a abertura entre esses segmentos mede menos de 90 graus. E o ângulo obtuso é quando a abertura entre os segmentos mede mais de 90 graus. Então, nós temos aqui como exemplo do ângulo reto, que mede 90 graus, agudo, a abertura que mede menos de 90 graus, e obtuso, que é a abertura aqui do ângulo mede mais de 90 graus. Nós podemos perceber os ângulos em diversos lugares e coisas. Vamos ver? Observe as imagens que eu separei para vocês. Então, nós temos aqui a abertura da tesoura. É a que marca que essa abertura aqui, o ângulo é de 45 graus. Aqui na antena da TV, tá marcando que o ângulo é de 90 graus. Nós temos aqui também um ângulo de 90 graus, né? E você pode encontrar aí na sua casa ângulos de 90 graus na janela da sua casa, na porta do guarda-roupa, na mesa e em outros objetos dentro da casa de vocês. Agora, nós temos aqui um exemplo de ângulo maior de 90 graus, né? Que é o ângulo obtuso. Esse aqui é a abertura do ângulo do volante de um carro, de um automóvel. Então, esse aqui está marcando que tem 120 graus. Então, nós classificamos este ângulo em obtuso. Nós temos também exemplos de ângulo em relógios. Aí o relógio que vocês têm, né, na parede, o relógio de ponteiro. Então, esse ângulo, por exemplo, aqui, marca a abertura dele é de 60 graus. Já esse aqui, a abertura é maior do que 90 graus, é 150 graus. E aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Agora, nós temos exemplos aqui nessa figura, né, que ela tem 4 ângulos, tem o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Aqui marca que o ângulo A, a medida dele é 90 graus, que o ângulo B, a abertura do ângulo aqui é 45 graus. E o ângulo C, a abertura dele é de 135 graus. E o ângulo D é de 90 graus. Mas será que a gente consegue identificar a medida somente olhando para a figura? Nós temos uma forma de fazer a medida de um ângulo de uma figura, que é utilizando o transferidor. Eu vou ensinar para vocês como é. Vamos lá? Para melhor entendimento do uso do transferidor, eu estou utilizando essa dobradura para eu explicar para vocês. Então, essa dobradura, ela representa aqui, ó, os segmentos de reta, que o ângulo, como vocês viram aí no vídeo já, o ângulo é a medida da abertura de dois segmentos de retas. Então, eu tenho aqui um segmento de reta e aqui eu tenho outro segmento de reta. Eu vou marcar até com o pincel para vocês entenderem melhor. Marquei aqui os dois segmentos de reta e marquei também com um pontinho a vértice, que é onde os segmentos de reta se encontram. É importante você localizar a vértice do segmento de reta, porque é ela que vai ser posicionada nessa marcação aqui para vocês fazerem a medida. Então, eu posicionei aqui
minha vértice, né, na marcação e coloquei aqui a minha dobradura. Então, eu tenho aqui esses dois segmentos de retas que se encontram aqui, o ângulo aqui deles é um ângulo de 90 graus. Então, é um ângulo de 90 graus. Então, aqui nós temos um ângulo reto. Então, agora eu vou pegar minha dobradura e vou dobrar mais uma vez. Então, eu tenho aqui mais dois segmentos de retas. Vou marcar a minha vértice aqui para que eu possa posicionar no lugar correto, ok? Eu já fiz a minha marcação da minha vértice, eu agora vou posicioná-la aqui na marcação do transferidor. A pontinha tem que estar exatamente em cima do tracinho aqui marcado. Então, eu tenho aqui um ângulo de 45 graus. Então, eu tenho um ângulo de 45 graus, ou seja, o ângulo aqui é um ângulo agudo. Crianças, eu tinha um ângulo de 90 graus, né? Eu dividi ao meio aqui, minha dobradura, eu achei um ângulo de 45 graus. Eu agora vou abrir novamente minha dobradura para eu fazer uma outra medição. Eu agora vou medir essa abertura aqui. Então, eu vou localizar aqui minha vértice, está aqui, né? É o ponto de encontro desses dois segmentos de reta. Eu agora vou medir esse ângulo aqui, que é a abertura desses dois segmentos de reta. Então, eu posiciono a minha vértice no meio, aqui onde está o tracinho. É muito importante colocar na marcação correta, senão fica com a medição incorreta, tá? Então, eu posicionei, então, eu tenho aqui agora uma dobradura com a abertura dos dois segmentos de reta com 135 graus. Então, eu tenho uma abertura de 135 graus. Então, é um ângulo maior que 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo obtuso. É um ângulo maior que 90 graus. Então, crianças, agora que nós já aprendemos a utilizar o transferidor para calcular a medida dos ângulos, nós vamos para as atividades propostas. Atividade número 1. Nos geoplanos abaixo, desenhe ângulos. Então, vocês devem desenhar 3 ângulos: um reto, um agudo e um obtuso. O ângulo reto é o ângulo que a abertura tem que ter 90 graus. Agudo, a abertura do ângulo deve ser menor do que 90 graus. E obtuso, a abertura do ângulo é maior do que 90 graus. E lembrando que para formar um ângulo aí, é necessário que vocês encontrem dois segmentos de retas. Questão número 2. Na figura abaixo, formamos vários ângulos nas 3 modalidades. Quais as 3 modalidades? Ângulo reto, agudo e obtuso. Aqui tem os ângulos. Ó, foi formado vários ângulos aí na figura. Agora, siga as setas e forme uma frase. É só seguir a setinha aí e formar uma frase. Questão número 3. Observe os espaços da sua casa e desenhe os lugares onde você encontrou ângulos. São vários lugares aí na sua casa que tem ângulos. Desenhe alguns aqui no espaço abaixo. Questão número 4. Marque
o quadrado em que as retas formam um ângulo reto. Qual é o ângulo reto? O ângulo de 90 graus. Então, uma dessas figuras forma um ângulo reto. É só marcar o quadrado. Então, crianças, terminamos. A atividade de hoje era pequenininha. Espero que o vídeo ajude vocês na resolução da atividade. Um abraço a todos e fiquem em casa. Até o próximo vídeo.